Oi pessoas, tudo bom? Primeiramente, sejam bem-vindos, meu nome é Gisele e esse é o Sob Investigação. Vamos dar boas-vindas à nova apoiadora Lucimara Rosa. Muito obrigada, Lu, pelo apoio. E aproveitando a deixa que eu mesma me dei, eu quero começar a avisá-los que a nossa campanha de apoio vai migrar da Aurelo para o Apoia-se. Muitas pessoas vêm relatando problemas com a Aurelo há um tempo já, então eu decidi começar essa substituição. A minha ideia era fazer isso só no ano que vem, mas para que seja mais fluido e vocês tenham tempo para fazer essa migração, eu estarei avisando nesses últimos episódios da temporada que a campanha do Apoia-se está aberta e vocês que apoiam na Aurelo ou que ainda não apoiam, mas eu sei que um dia irão, já podem clicar no link que está na descrição desse episódio ou procurar pelo Sob Investigação lá no site do Apoia-se. Ainda, caso vocês prefiram, ou para quem mora fora do país, ou para quem utiliza o Spotify, nós temos a campanha na Patreon. Então, nossas campanhas de apoio financeiro passaram a ser agora no Apoia-se e na Patreon. Gisele, eu gosto do Sob Investigação, eu gosto de você, eu gosto do seu trabalho, mas está apertado, não vou estar podendo, queria, mas não estou podendo, não posso contribuir com dinheiro. Não tem problema algum, gente. Você pode avaliar para que mais pessoas descubram o podcast. Você pode compartilhar nos seus grupos de WhatsApp, pregar a nossa palavra naquela resenha que você vai, naquele churrasco do fim de semana. Você pode compartilhar nas suas redes sociais que você está fazendo aquela faxina boa, ouvindo sobre investigação, tá no carro dirigindo, ouvindo, tá na esteira fazendo aquele cardio necessário na academia. Gente, o importante é você estar aqui. Desculpa pelo recadinho mais longo que os últimos, mas eu precisava passar esse aviso a vocês. Caso alguém citado nesse episódio queira, pode entrar em contato através do e-mail na descrição deste episódio, sobinvestigação@gmail.com. Bora para mais um caso? Esse caso é um oferecimento ao Hugo Santos, que está há muito tempo, acho que desde que ele começou a ouvir o podcast, pedindo o caso do Gustavo e como promessa é dívida, tô aqui pagando a minha com ele. Se você tá aqui me ouvindo, quiser pedir um caso também, sendo dele nacional, pode pedir, tá bom, gente? Eu anoto todos os casos que vocês me mandam. Pode usar a caixinha de perguntas aqui do Spotify para sugerir um caso, pode mandar lá na DM do Instagram, pode entrar em um dos nossos grupos que estão linkados aqui na descrição, na legenda. Pode mandar sinal de fumaça também, que aí vai demorar mais um pouquinho, mais uma hora eu recebo e aí eu trago o caso. Na tarde de ontem, Gustavo Pizardo era o rapaz que assistia emocionado o enterro da mãe, do pai e da irmã, mortos a tiros na sexta-feira. Mas a tragédia que abalava esta família era ainda maior. Os avós de Gustavo também tinham sido assassinados no mesmo dia, da mesma forma. Na manhã de hoje, o desespero de Gustavo era outro. Ele acabava de confessar à polícia ser o autor de todos esses crimes. De um dia para o outro, o rapaz de 21 anos, classe média, que trabalhava e estudava, não usava drogas e nunca tinha cometido qualquer violência, se revelava o personagem central da história mais bárbara já registrada pela polícia de São Paulo. O ano era 1994, São José dos Campos. Avenida Cidade Jardim, número 5.330, bairro Bosque dos Eucaliptos. O casal Gomercindo, 46 anos, e Adelaide Pizardo, de 49, tinham 3 filhos. Gustavo, de 21, Adriano, de 19 e Maria Paula, de 18 anos. A família morava em uma casa ampla, 3 quartos, um terreno bem largo, longo, um bom bairro. O Gomercindo já trabalhava há 20 anos na fábrica da GM em São José dos Campos e ele era o encarregado de manutenção no setor de refrigeração. E com o salário dele, que era algo em torno de R$ 1.500, o que corrigido para hoje, 30 anos depois, agora 2024, seria aproximadamente o quê? R$17.000? Ele mantinha sua família e conquistou suas casas, seus bens, educou os filhos. Segundo vizinhos e amigos da família Pizardo, nada desabonava Gomercindo e Adelaide como pais. Todos dizem que eles eram atenciosos, carinhosos, preocupados com os 3 filhos. Ele era um homem muito trabalhador, muito esforçado, bom colega de trabalho. Ela era uma dona de casa cuidadosa, zelosa, uma boa mãe.
Gustavo Pizardo, primogênito, é sempre descrito como um rapaz calmo, um bom filho, trabalhador, amigo. Na infância, de acordo com familiares, ele teve diversas crises de epilepsia. Em uma dessas, que foi muito forte, ele chegou a cair e quebrar o braço. Alguns acreditavam que essas crises eram consequências da utilização do fórceps pelos médicos no seu parto. Ele formou-se no primeiro grau no Centro Educacional SESI em 1989 e aos 18 anos se apresentou, como de praxe, ao alistamento militar e ficou alocado no setor de tiro de guerra. Lá, ele se tornou monitor da equipe devido à sua facilidade tanto em aprender quanto à sua habilidade com armas. Ele optou por seguir o caminho profissional do pai para começar a sua vida adulta, sua vida profissional. E para isso, ele se matriculou na Escola Técnica Professor Everardo Passos, no curso de Técnico em Mecânica, onde ele se formou em julho de 1993. Em janeiro daquele mesmo ano, estudando, ele iniciou um estágio na GM, no mesmo lugar onde o pai trabalhava, e quando ele se formou, ele foi efetivado como técnico em mecânica. Mesmo estando na área do pai, pessoas relatam que ele pretendia prestar vestibular para direito na USP. No começo de 94, o Gustavo começou a namorar a Maria Cristina Salles de Oliveira. Apesar de 5 meses de namoro e ela ainda não ter ido à casa dele e também ainda não ter conhecido pessoalmente os pais do namorado, parece que o namoro ia bem e que eles se gostavam muito. O Adriano, filho do meio, aos 16 anos se profissionalizou como jogador de basquete. Ele jogava no CEE Nova Friburgo desde 1991 e morava na cidade, que fica distante 450 quilômetros dos pais, aqui no estado do Rio de Janeiro. A tragédia que acometeria a família Pizardo começou no dia 29 de setembro de 1994, uma quinta-feira aparentemente normal. Naquela noite, por volta das 10h30, o Gumercindo leva o Gustavo à Policlin, uma clínica ali no bairro. O filho se queixava de fortes dores de cabeça. Lá, ele é atendido, medicado e liberado. Ao voltarem para casa, o Gumercindo ainda fica com o filho um pouco no quarto, até que o Gustavo dorme. Na madrugada do dia 30, entre 1h30 e 2h30 da madrugada, o Gustavo acorda, se dirige à cozinha e pega o revólver calibre 32 que o pai tinha recém-comprado e que ficava em cima da geladeira. Primeiro, o Gustavo vai até o quarto dos pais. Lá estava a sua mãe e a sua irmã. Ele atira na irmã com 2 tiros. A mãe grita e ele a mata com um tiro na cabeça. Com um barulho, o pai corre na direção do quarto, percebe o que estava acontecendo e, ao tentar correr, também é alvejado na nuca e morre na hora. Com exceção de Adriano, toda a família Pizardo estava morta. O Gustavo cobre então os corpos, desliga as luzes da casa, fecha tudo e decide ir até a casa dos avós paternos, o João, de 74 anos, e a dona Antônia, de 64 anos, usando a caminhonete D20 do pai. Ele vai então até a casa dos avós, que ficava no bairro Chácara Primavera, na cidade de Campinas, uma distância em torno de 180 quilômetros, uma viagem de mais de 2 horas. O Gustavo chega, estaciona o carro em frente à casa às 6 da manhã. Em 30 minutos, ele assassina os dois, o avô na sala e a avó na cozinha, enquanto ela fritava ovos para ele. Ambos foram mortos com tiros na nuca. Provavelmente nem viram que era o neto o assassino. A ideia do Gustavo era continuar a matança. Ele sai da casa dos avós pensando em ir até a casa da tia Maria Helena, irmã do seu pai, filha dos avós que ele acabara de matar. A Maria Helena era casada com o Joaquim Rosseto e tinha 2 filhos. Ele pretendia matar os 2 tios e os primos, mas por algum motivo, no trajeto para lá, ele desiste e retorna para São José dos Campos. Chegando em casa, perto das 10 da manhã, o Gustavo prepara uma pequena mala de viagem, vai ao Center Valley Shopping, compra 2 bermudas, come um cachorro-quente e no começo da tarde vai até a casa da namorada, da Maria Cristina, e a chama para irem passar o fim de semana em Caraguatatuba, na praia. Ela topa e pede que ele volte na casa dela por volta das 3 da tarde para buscá-la, e é o que ele faz. O pai e o irmão dela vão à noite para Caraguatatuba se juntar a eles para o fim de semana. Alguns dizem que os pais da namorada tinham essa casa na praia e que eles foram para lá. Não fica claro nas fontes se eles vão para uma casa de algum parente, se era uma casa da família da namorada. O que fica claro é que ele vai passar esse final de semana com a família da namorada em Caraguatatuba.
Na segunda-feira à tarde, o Gustavo volta. Os corpos dos pais e da irmã estavam lá. Ele se senta no sofá e começa a chorar alto, compulsivamente. Um dos vizinhos ouve, entra na casa, vê o que aconteceu. E aí ele liga tanto para a polícia quanto para a Maria Cristina, a namorada do Gustavo. Ela o leva para a sua casa, mas o Gustavo acaba depois preferindo ir para a casa de um amigo da família, chamado Paulo Renato. A polícia chega na casa e se depara com uma chacina. O que o delegado, o Luiz Ailton Valias, não sabia é que pouco antes, os pais de uma das vítimas, também sogros e avós daquela família, tinham sido enterrados em Campinas, assassinados de forma muito semelhante. Os corpos do João e da Antônia foram encontrados pela Maria Helena. O enterro dessa parte da família Pissardo foi programado para o dia 4 de outubro. Na madrugada, o Paulo Renato convence o Gustavo a dar o seu primeiro depoimento na delegacia e ele narra tudo como se tivesse ido viajar e na chegada, nesse retorno, descoberto os corpos da família. À tarde, é o velório e o enterro do Gomercindo, da Adelaide e da Maria Paula. O Gustavo aparece abatido, cansado, chora e é amparado pela namorada e pelo amigo Paulo Renato, também pelo irmão Adriano, que vem de Nova Friburgo assim que o avisam das mortes. Para algumas pessoas, ele inclusive chegou a comentar sobre como cidades grandes estavam ficando perigosas. No dia seguinte, 5 de outubro de 1994, o Gustavo volta à delegacia para dar um segundo depoimento pela manhã, acompanhado do irmão. Após horas, ele acaba confessando todos os assassinatos. Ele narra os eventos do dia 29 e 30 de setembro dessa forma. O pai e ele voltaram da clínica. Ele dormiu um pouco e quando acordou, o pai estava na sala vendo TV. E a irmã e a mãe estavam juntas no quarto dos pais. Ele vai até a cozinha, pega a arma. Primeiro mata a irmã, que estaria deitada em um sofá pequeno que ficava dentro do próprio quarto. Depois ele mata a mãe. O pai vai até o quarto e ele também o mata. Para abafar o som dos tiros, ele teria usado um pedaço de isopor. Ele decide ir até a casa dos avós, pega o carro do pai para ir. Quando ele chega na casa dos avós, ele primeiro diz que está com fome. E aí a avó vai providenciar algo na cozinha para ele comer. E ele conta que ele tinha acabado de matar a família toda. E os avós não acreditaram muito nele, mas que tentaram avisar por telefone alguém ou falar com alguém. E foi nesse momento que ele matou os dois. O avô com um tiro na cabeça, na sala, sentado no sofá. E a avó no fogão, também com um tiro na cabeça, enquanto ela fritava alguns ovos para ele. Os dois só morreram, segundo ele, porque não confiaram na confissão dele. 5 pessoas já estavam mortas e ele cogitou ir à casa da tia Maria Helena, matar ela, o marido e os 2 filhos. Mas sem saber o porquê, ele desistiu e retornou para São José dos Campos. Na estrada de volta, ele jogou a TV, que ele tinha retirado antes da casa dele, um aparelho de som e um videocassete, e ele jogou isso tudo em algum rio na SP-065, a rodovia Pedro I. Apesar das diversas vezes em que foi questionado, o Gustavo não dava uma motivação para ter executado essas pessoas da família. Segundo a versão dele, depois das mortes, ele pôs o cano desse revólver na boca, mas ele não teve coragem de puxar o gatilho. Nós buscamos conversar com ele muito e ele, em momento algum, ele denotou qualquer desequilíbrio mental. Gustavo explicou por que matou a família? Em momento algum. Ele disse que não tem motivo nenhum. O juiz Joaquim Nogueira do Nascimento concedeu a prisão preventiva do Gustavo, pedida pelo delegado por 36 dias a princípio. A pedido da defesa dele, realizada pelo advogado José Carlos de Oliveira, foi permitido que ele fosse cumprir 15 dias de prisão no Hospital Psiquiátrico Chuí, sob escolta policial, por temerem que ele tentasse o suicídio. Inclusive, ele chegou a ser amarrado a uma cama porque alegaram que ele teria tentado pegar a arma de um policial de guarda. Durante a investigação policial, uma testemunha contou que viu uma caminhonete D20 parar em frente à casa do João e da Antônia Pissardo pela manhã bem cedo do dia da morte deles. Essa testemunha era um vizinho dos dois, então ele reconheceu o carro e viu um rapaz que parecia muito com Gustavo
saindo desse carro e entrando na casa. O fio do telefone da casa também tinha sido desplugado na tomada. Para quem é muito novo, talvez não saiba como funcionava um telefone fixo, que a gente ainda usava telefone fixo em casa, mas você tinha tanto o que você ligava na tomada de luz, de energia, quanto o fiozinho mesmo, como o fio de internet, né? Que também ficava ligado na parede. E esse fiozinho, que é a linha, né, estava fora do lugar. A clínica onde o Gustavo esteve no dia 29 informou que foi ministrado a ele Lisador, que é um analgésico e antitérmico comum, que não causaria a ele alucinação ou qualquer efeito psicológico adverso. Os médicos diziam que, para que o Lisador provocasse algum distúrbio mental no ponto de fazer com que ele matasse pessoas, ele teria que ter consumido de 15 a 20 vezes a mais do que a dose que ele recebeu na clínica. Na caminhonete da família, usada naquele dia pelo Gustavo, a polícia encontrou uma cartucheira com 18 balas calibre .32. O delegado também dizia que Gustavo não teria usado isopor durante os tiros, já que o isopor nem isolava o barulho. A Maria Cristina foi ouvida em sede policial e, conforme seu depoimento sobre o fim de semana na praia, o namorado estava normal. Chegou até a falar do pai, sobre a boa relação dos dois, da vontade dele de seguir na mesma profissão, que o pai era um homem maravilhoso. Ela e Gustavo passearam, foram em alguns barzinhos, foram à Ilha Bela. Nada nele parecia diferente do normal. O Paulo Renato contou que os pais do Gustavo tinham até um certo ciúmes desse namoro dele, mas eram ciúmes que ele via como algo usual de pais que veem um filho começando a namorar. Não era nada exagerado, ou não era nada que parecesse proibitivo, ou que eles sancionassem o namoro. Não, eram ciúmes que para ele não era nada normal. A tia de Gustavo, a Maria Helena, no dia 30, tinha de manhã cedinho ido levar um filho na escola e depois passou na feira. E o outro filho dela estava na faculdade. Então, naquela manhã, se o Gustavo tivesse ido lá, só Joaquim, o tio dele, marido da Maria Helena, estaria em casa. Ela, logo depois da prisão do Gustavo, se posicionou ao lado dele, disse que o perdoava pelo assassinato dos pais e do irmão dela, da cunhada dela, da sobrinha dela, e que ficaria ao lado dele. A mesma atitude teve o Adriano, o irmão do Gustavo. Ele voltou a morar em São José dos Campos para ficar ao lado do irmão. A primeira hipótese da motivação que a polícia trabalhou foi a de interesse financeiro, já que o Gustavo sempre alegou que não fazia ideia do porquê ter cometido os homicídios. O inventário levantado da família Pizardo constava 2 casas, uma em São José dos Campos, que é a casa que eles moravam, e uma outra em Campinas, a caminhonete, né, a D20, uma moto Honda CB 450, ainda nova, e um seguro de vida no nome do Gumercindo, no valor total, em 1994, de 72 mil. Corrigir para agora, 2024, ficaria algo em torno de 840 mil reais. Todos os bens juntos foram avaliados em um valor próximo aos 200 mil reais no fim de 1994. Essa era uma linha de investigação que a polícia achava plausível e que justificaria os crimes. Ou não. O Código Civil já previa desde 1916 o que se chama de princípio da indignidade. Depois do caso de Suzane von Richthofen, esse princípio, essa lei, chegou a sofrer algumas alterações, reforçando que herdeiros naturais que mandam, planejam ou participam de homicídio doloso contra os seus ascendentes sejam excluídos da divisão da herança. Em 2017 até, igualmente, foi acrescentado no Código Civil que o Ministério Público, não somente, né, os interessados na herança como era antes, podem pedir exclusão do herdeiro. Então, esse princípio da indignidade já estava previsto lá no Código Civil em 1994, o que, na teoria, caso algum herdeiro vivo entrasse na justiça, excluiria o Gustavo da herança como se ele tivesse morrido antes dos pais. O que isso quer dizer? Por que ele tentaria, ou como é que ele poderia saber que o irmão não tentaria o excluir? Porque ele não matou a família inteira. O irmão dele ficou vivo. Que garantia ele teria de que ele receberia algo tendo ainda um herdeiro vivo direto? Mas, de qualquer forma, a polícia e o Ministério Público entendiam que houve aqui uma premeditação. O Gustavo
premeditou as mortes tanto do pai, da mãe quanto da irmã, teve tempo de, depois das mortes, fechar a casa, desligar as luzes, fechar tudo, cobrir os 3 corpos, tinha um dinheiro, R$30, que estava numa mesinha na sala, esse dinheiro não foi mexido, mas ele se deu ao trabalho de tentar forjar uma cena de latrocínio, tirando da casa a televisão, o videocassete, o aparelho de som, mesmo tendo deixado o dinheiro para trás. E ele dirige por mais de 2 horas até a casa dos avós armado. Portanto, segundo a polícia, já com a intenção de também assassinar os avós. Então, para eles, o crime foi totalmente planejado, articulado, para que acontecesse no dia que ele voltasse dessa clínica, para que ele tivesse essa justificativa como motivação dos crimes. De qualquer forma, o Ministério Público ofereceu a denúncia contra o Gustavo. A passagem dele pelo Hospital Chuí foi tumultuada. Além do episódio, que eu já contei, que ele teria tentado tomar uma arma de um policial, no dia 10 de outubro, o esquadrão antibombas precisou ir até o hospital, porque foi chamado pela direção, depois de alguém ligar dizendo ter deixado uma bomba lá para matar o Gustavo Pizardo. Era um trote, ao fim das contas, mas demonstrou o perigo que talvez fosse manter no hospital sem uma segurança apropriada. Populares também tentaram invadir o hospital atrás dele. O Gustavo, ele era atendido lá por uma equipe formada por 6 médicos e 2 psicólogos. O diretor do Hospital Chuí era o psiquiatra Hélio Alves de Souza Lima, que avaliou, junto à sua equipe, avaliou o Gustavo, e classificou ele como um assassino em série e indicaria ao juiz do caso que o Gustavo fosse avaliado no Hospital das Clínicas em São Paulo para que a condição física e mental dele fosse examinada mais atentamente por pelo menos 2 meses. O Guido Palomba, o famosíssimo Guido Palomba, analisou esse caso também lá atrás, em 1994, e classificou o Gustavo como um epiléptico condutopático. Nessa etapa do processo, a promotora Paula Camargo Ferraz Fischer pediu ao juiz a transferência de Gustavo para a casa de custódia de Taubaté, que possuía uma ala psiquiátrica e, segundo ela, tinha a vigilância e a segurança necessárias. O juiz deferiu e a transferência foi realizada no dia 12 de outubro de 1994. A estratégia da defesa do Gustavo era alegar a semi-imputabilidade dele, baseando-se na falta de motivos que ele tinha para fazer o que fez, e que só poderia ter sido fruto de uma mente perturbada. Exames de saúde complementares de imagem foram solicitados e em um deles foi constatada uma lesão cerebral perto do sistema límbico, que é o sistema responsável pelo nosso controle emocional, por transtornos de ansiedade, além do nosso comportamento. Na casa de custódia, uma avaliação psiquiátrica considerou semi-imputável. Ah, Gisele, mas o que é ser semi-imputável? O semi-imputável O semi-imputável é aquele em que no momento que ele comete o delito, o crime, ele não estava insano, não estava mentalmente fora de si, mas ele estava com a sua capacidade mental reduzida por alguma razão, sem entender exatamente naquele momento específico a gravidade do que ele está fazendo e também a gravidade das consequências do que ele está fazendo. Então, juridicamente, isso significa que, no caso de homicídio doloso, um crime contra a vida, a pessoa vai passar pelo tribunal do júri, mas por ser semi-imputável, pode ter o benefício da pena reduzida. Eu digo pode porque aí vai depender de se no julgamento o juiz vai aceitar o exame de acidente mental, que deu o laudo lá de semi-imputabilidade. Chegou o dia do julgamento do Gustavo, abril de 1997, Fórum São José dos Campos, no Tribunal do Júri. O juiz Joaquim Guilherme Figueiredo Nascimento, o promotor Rogério Zagallo, defesa José Carlos de Oliveira. Após 5 horas e 10 minutos, um júri muito rápido, muito curto, por unanimidade, o júri condenou e o juiz o sentenciou a uma pena de 63 anos e 4 meses de reclusão em regime fechado. O Gustavo foi então encaminhado para a ala de segurança máxima na casa de custódia. Antes, ele estava na ala médica. O Gustavo chorou durante todo o julgamento. O seu irmão Adriano, que permaneceu ao seu lado, queria um novo julgamento por medo dele ser morto, estando em contato com presos comuns na casa de custódia. Que lembrem-se,
Um ano antes, em 93, foi quando deu aquela confusão na casa de custódia, confusão essa que deu origem ao PCC. O Adriano concedeu uma entrevista à Folha de São Paulo em que ele disse, abre aspas, eu estou com ele porque eu o conheço, nós somos irmãos, eu sempre estive com ele, eu sei quem ele é. Ele não é um marginal, um bandido, um safado. Fecha aspas. Até 1999, ainda era possível, se a sentença fosse superior a 20 anos, requerer um segundo julgamento. E foi o que o TJSP, o Tribunal de Justiça de São Paulo, entendeu em fevereiro de 1998, quando ele decidiu pela anulação do primeiro julgamento e a realização de um segundo. A 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, por 4-1, votou a favor da anulação, atendendo a um recurso impetrado pelo advogado de defesa, em que ele alegava que no primeiro julgamento o laudo de semi-imputabilidade não foi considerado. Esse segundo julgamento aconteceu no julho de 1998 e o tribunal manteve a condenação por unanimidade. A defesa, então, acionou novamente o Tribunal de Justiça de São Paulo pedindo a redução da pena e ela foi concedida. Então, em fevereiro de 1999, a 5ª Câmara reduziu a pena para 42 anos e 7 meses. Em setembro do ano 2000, ele teve 370 dias de remissão de pena. Com essa redução de pena, ele foi transferido para o presídio Tupi Paulista, na cidade de Presidente Prudente. A Justiça chegou a conceder ao Gustavo direito ao regime semiaberto em 2007, mas cancelou o direito a pedido do Ministério Público. No ano seguinte, ele foi novamente transferido, agora para a penitenciária Nestor Canoa, em Mirandópolis, ainda no estado de São Paulo. E outra vez, ele teve a concessão de progressão para o regime semiaberto. O Gustavo ele saía do presídio, nas saídas temporárias, naquelas saidinhas, como a gente conhece, e passou a dar aulas de mecânica em uma escola profissionalizante para a prefeitura de Mirandópolis. A defesa dele pediu, em 2012, a ida para o regime aberto e o Ministério Público solicitou que o Gustavo passasse por exames criminológicos e psiquiátricos. O primeiro parecer psicológico foi favorável à liberação, mas o Ministério Público pediu mais exames e a Justiça optou por não conceder a progressão. Nesse mesmo ano, ele foi levado para a penitenciária Danilo Ribeiro, em Sorocaba. Um outro parecer desses exames que foram pedidos pelo Ministério Público já deu um parecer desfavorável à saída dele. Então, a ida do Gustavo para o regime aberto só foi obtida em 2014. A pena dele só acaba entre 2033 e 2034, já que tem ainda talvez alguns dias de remissão para ser abatidos. Porque se você for contar, ele foi preso no 1994, né? E são 42 anos, então acabaria já com uns 370 dias, acabaria em 2035. Mas com certeza tem mais dias aí. Então ele tem ainda alguns anos, mas provavelmente quase 10 anos de pena para cumprir. Só que em regime aberto. E o que é que aconteceu, afinal de contas, com Gustavo Pizarro depois que ele conquistou o regime aberto? O que se sabe é que, em 2017, no começo do ano, ele se casou, parece ainda estar casado, até hoje, 2024. Mora em Sorocaba, onde ele tem uma empresa de pintura predial. Também consta um processo dele contra a prefeitura de Sorocaba, devido a algum problema de saúde que ele tem. Esse processo, inclusive, ele ganhou, então a gente sabe também que ele passou por um problema de saúde, que ele precisou acionar a justiça para poder ser atendido pela prefeitura. A casa dos Pizarro em São José dos Campos é ocupada desde 2014, 2015 por uma clínica veterinária. Esse foi o caso de hoje. Eu adoraria saber o que vocês acharam, se vocês conheciam, se já tinham ouvido falar. É um crime que a gente classifica como parricídio, né? Que é matar seus pais, seus avós, seus ascendentes. E também é muito intrigante, porque o Gustavo nunca deu um motivo, ou a gente não sabe, né, se ele, algum desses exames criminológicos, deu um, mas publicamente nunca foi exposto se ele chegou a dizer o porquê dele ter feito o que fez. E a família, pelo menos do pai, eu não li nada sobre a família por parte da mãe dele,
mas a família paterna, o irmão, ficaram ao lado dele, o que também é incomum em casos em que alguém elimina a família. Ou não sobra ninguém da família, porque ele matou todo mundo, ou quem sobra não perdoa. O que mais me interessa no crime é, e sempre foi, o motivo. O gatilho que leva alguém como o Gustavo, socialmente normal, com uma vida pacata, sem sobressaltos, sem um histórico de violência, do nada, pegar um revólver e atirar na cabeça dos familiares. Não é enigmático, assim, curioso? Eu confesso que preocupante também, porque dá a ideia ou nutre um sentimento de que qualquer pessoa, qualquer uma, até aquela quietinha, boazinha da turma, que ajudou todo mundo, que vive só a vidinha dela, um dia pode acordar e sair matando, sabe? Que nem naquele filme Dia de Fúria. Claro, tem a questão do transtorno mental, tem as avaliações pelas quais ele passou, mas ele é uma pessoa ativa, que trabalha, formou uma família, até onde sabemos não teve mais qualquer episódio violento, seja da magnitude que fosse, e vive uma vida como a minha, como a sua, o que torna tudo ainda mais intrigante. Porque alguém tem um clique, mata as pessoas mais próximas, e em um segundo clique volta a ser a mesma pessoa que sempre foi. É esse ponto psicológico, essa questão, esse gatilho que me causa, devo dizer, um certo fascínio. Há quem diga que em casos como o dele, ou como o da Sussu, mais conhecida como Suzane, que são pessoas que mandaram matar ou efetivamente mataram os pais, que como pais a gente só tem 2, o risco deles matarem outras pessoas é baixo, porque são alvos bem específicos que eles assassinaram. Eu sei que no caso do Gustavo ele também matou uma irmã, mas ele nunca atentou contra o irmão, por exemplo. Sinta-se à vontade para deixar a sua opinião e de me seguir nas redes sociais, é @sob-investigação em todas, segue a gente lá no YouTube também, por favor, tá? O podcast fica disponível tanto no YouTube quanto no YouTube Music. Considere se tornar um apoiador clicando nas campanhas que estão linkadas aqui na descrição. Vejo vocês no próximo episódio. Beijos!